Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite para todos. Bom, nós vamos começar. Dar uma notícia Hoje vamos estudar o. vocês. Ah. Posso dar uma notícia? O Márcio teve alta ontem, saiu do hospital, vai se recuperar em casa agora. Márcio Correia Ribeiro. Que estava internado de Covid mais de um mês. Isso. Sim. Ele teve alta ontem e vai terminar de se recuperar em casa agora. Graças a Deus. Então, continuamos com o nome dele. Por Continuamos. favor. Mas eu queria dar Ótimo. Continuamos, sim. Vai deixar, com certeza. Seu Roberto. Hein? A Silvânia Baco também já está melhor, graças a Deus. Quem é? Silvânia Baco. Silvânia. O nome dela quer que continue? Ela está melhor. Se caso ela precisar, eu lhe falo. Perfeito. Silvânia Baco. Tá. Eu vou permanecer com o nome dela mais uma semana, e semana que vem nós retiramos, tá? Bom, para fortalecer as nossas vibrações. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Vamos. Hoje é o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 370. Boa noite para quem chegou agora, a Marli, a Lourdinha, a Cláudia, né? Sejam bem-vindos. Boa noite, Marli. Boa noite. Boa noite a todos. Então, antes de a gente começar a ler, né, nós estamos estudando a influência do organismo. Tá? Kardec fez algumas perguntas dos espíritos, são 1, 2, 3, 4 perguntas que se desdobraram e se tornaram 5, e com agora 6. Tá? Sobre essa questão, né, do corpo, do espírito e a matéria, né? Ele vai cercando os espíritos. É muito interessante como ele cerca, né? E a última pergunta foi interessante, que depois eu ouvi uma coisa que eu não tinha pensado. Na 369, pode ler ela aí rapidinho, Elisa, que não é um assunto nosso de hoje, é só para também ter alguns detalhes que a gente tem que comentar, né? O livre espírito das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Pode ler. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Ou seja, tá, de acordo com o funcionamento dos órgãos, o espírito vai ter mais liberdade ou menos liberdade. Então, que ele fala aqui, né? A manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Porque a criança está falando, a criança ainda está desenvolvendo os órgãos. Tá? E muitas pessoas nós sabemos que os órgãos têm algum probleminha, né? Mas é sobre isso que eu estava... Olha só como são as coisas. A gente fica nessa preocupação, assim, comentando, sobre essa questão da manifestação do espírito no corpo. Né? Nós achamos que sempre vai ser uma coisa que vai ser um empecilho para o espírito ele poder ter total assim, liberdade para mostrar suas faculdades. Tá? E conversando sobre futebol, o senhor Roberto se lembra mais que eu desse assunto aqui, vai entender mais que eu. Quem aí nunca ouviu falar de Mané Garrincha? Acho que todo mundo já ouviu falar do Mané Garrincha, né? E nós sabemos que, conforme está falando aqui o livro, e na nossa vivência do dia a dia, a pessoa que vem com algum problema físico geralmente gera muitas dificuldades para ele viver até. E o Mané Garrincha, quem se lembra bem dele, se lembra, seu Roberto, tinha as pernas tortas, não é isso? Eu fui um dos do Mané Garrincha, que eu joguei contra ele lá em cima, em Raiz da Serra.
Joguei um futebol que tomamos uma enfiada de 7-0. Eu fui um dos manés na vida do Mané Garrincha. Chamava de João, né? O Mané, tá vendo quem? O João? Todo mundo para ele era o João. Então o Mané Garrincha tinha a perna, o senhor que viu, né, seu Roberto, era arqueada para um lado, Pra assim, dentro. as duas. Para dentro. Ele tinha o joelho para dentro. Em vez de ser arqueada para fora, era para o joelho dele fazia uma curva para dentro. Então o Mané Garrincha, mesmo com esse problema aí, conseguiu talvez ter sido o maior ponta-direita da história, né, da humanidade. Não existiu um ponta-direita igual ele. Ele realmente era bom, excelente jogador, com esse defeito. É uma coisa assim que a gente fica pensando como é que isso, né, aconteceu. Mas o final da carreira dele foi muito ruim, porque justamente esse problema que ele tinha na perna causava dores a ele, né, dores horríveis para ele. Tanto que ele teve que encerrar a carreira um pouquinho antes que todo mundo da turma dele, né, Mas o Mané Garrincha, ele, né, desfilava dentro do campo de futebol, né? Fazia tudo com perfeição. E a gente pensa, né, como é que pode? Assim como o Mané Garrincha, deve ter haver muitos também que têm problemas físicos e conseguem realizar suas tarefas com perfeição. Se não com perfeição, mas relativamente, digamos assim, com perfeição, né? Muito bem. Né? E tudo isso que Kardec está nos perguntando é justamente sobre isso, sobre essa influência, né, que o organismo tem sobre nós, que é muito grande. Só em estarmos encarnados, aqui na pergunta 368, letra A resposta é como um vidro muito opaco, ou seja, como se nós entrássemos dentro de uma jarra, um vidro bem opaco. O espírito fica ruim, digamos, para a sua manifestação. Nós podemos nos considerar como pessoas. Os espíritos sempre nos falam, nós estamos no escafandro. Como é que é, gente? Enrolou a língua aqui. Me ajuda aí, Elisa. Escafandro. Escafandro. Ou seja, nós estamos dentro d'água, nos movimentando com uma dificuldade tremenda, tá bom? Então, isso é o espírito encarnado. Mesmo com os órgãos perfeitos, nós estamos dentro de um escafandro. Tá? Desculpe que a minha última encarnação eu fui índio, ainda tenho dificuldades com a língua portuguesa. Não é à toa que nasceu em Serra dos Aimorés. Eu já nasci no lugar de índio, tá vendo? Serra dos Aimorés. E olha, as 3 piores tribos que tinha no Brasil, uma era eles, o Goitacás, Aimorés, e o outro eu não me lembro. Tá? Era aqui do Rio, os outros, aqui dessa região. Então, você vê que não era coisa boa, né? Então, agora nós vamos poder entrar na 370, tá? Que nós demos essa cutucada aí, né, para a gente relembrar o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos estudando aqui. A 370, tá? Se a Elisa já quiser começar, vamos lá? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, pergunta 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? E aí, sem ler a resposta, o que é que vocês acham? O que é que alguém me fala aí? Ninguém fala nada? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. O que é que são faculdades morais? Honestidade é uma faculdade moral? A virtude, respeito. Quantos mais? Aí me ajude aí, gente. Humildade. Caridade. Compaixão. Empatia. Sim. Benevolência. Na hora que Benevolência. Paciência. Isso, paciência. Tolerância. Tem mais. Tá vendo? Mas chega, para. Sabe por que nós temos dificuldade de falar sobre esse assunto? Nós temos dificuldade.
Agora pergunta uma coisa aí sobre alguma coisa, alguma notícia de hoje aí, braba aí, todo mundo vai ir ouvir. É mesmo, tu viu? Ainda vai dar aquele palpite, aquela opinião. Nós temos dificuldades. Veja bem, nós temos dificuldade de falar sobre as nossas faculdades morais e intelectuais. Tá? Intelectuais nós vamos ver. Tem um rapaz, e vira e volta ele aparece em algumas palestras, eu não sei de que centro espírita que ele é, eu sei que eu já vi várias vezes palestras do Divaldo, etc. Ele é assim meio, né, assim, lento, tal, né? Não sei qual é o problema dele, não sei. Mas ele canta ópera com perfeição. Já vi várias vezes, estava em palestra do Divaldo, palestra do fulano, e ele aparece e canta. E a gente vê que aquele espírito encarnado ali, tá, tem muita dificuldade de se manifestar, mas de cantar, para cantar... Ele é cego. Ele é cego também, né, Zé? Ele é cego também. Cego. Ele é conhecido no meio espírita, é que eu não estou lembrando o nome. Tá? Aí você vê. Aí vamos lá. Isso tem a ver o quê? As faculdades intelectuais desse rapaz, onde será que está? Não está conseguindo, né, utilizá-las, manifestá-las, que é a palavra que eles estão usando aqui. Então a pergunta é essa: da influência dos órgãos, corpo físico, pode-se inferir a existência de uma relação agora entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais? Quer dizer, quem tem um cérebro mais desenvolvido é melhor, né, dotado para expor suas faculdades morais. Né? É o cérebro que é digamos, a causa dessa manifestação. Quem tem o cérebro mais desenvolvido tem mais faculdades morais e intelectuais que os outros. Entendeu a pergunta? E aqui tem um detalhe aqui. Estou tendo alguma interferência. Tem um detalhe aqui, também muito importante nessa pergunta. Essa pergunta foi em 55. O livro foi lançado em 1857. E Kardec coloca aqui também, olha só a pergunta, entre o desenvolvimento do cérebro, ou seja, dos órgãos do cérebro. Quem for aquele cara chato, que gosta de tudo dos seus simples detalhes, eu gosto de ver tudo. Que órgãos são esses que o cérebro tem? O cérebro, pelo que nós sabemos, é um órgão apenas. Um órgão só. Ele pode ter as suas subdivisões. Não é isso? O centro disso, o centro daquilo. Aí, por que será que Kardec colocou dessa forma, que é a pergunta? Se a gente for olhar lá atrás, contemporâneo dele, tinha um cara chamado Pierre Paul Brocard, francês. Era um grande cientista da época. E esse Pierre Paul Brocard, quando ele estava em um dos hospitais de Paris, ele fez várias experiências. E uma experiência que ele fez, tinha um rapaz que ele tinha dificuldades, ele não falava quase, ele tinha muita dificuldade assim, no órgão da fala, para se expressar. E ninguém conseguia descobrir o porquê. E esse rapaz estava com um tumor cerebral. E o Brocard resolveu operá-lo. Está lá, a operação naquela época, nós imaginamos como deveria ser. Né? Mas o rapaz não foi anestesiado total, só local, para ser operado. Né? Abriu o cérebro e tal. Em determinado momento, o Brocard era muito curioso e, como cientista, queria ver tudo. Ele fez uma descoberta sem querer. Sem querer, ele encostou a ponta do bisturi em um certo lugar aqui do lobo frontal, aqui, uma cavidade dessa, e o rapaz falou, né, cantarolou, cantou alguma coisa lá, ele
ficou assustado. Ele dirige o rapaz não fala nada, mas vai lá, aperta de novo. O rapaz emitiu mais alguns sons. E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, ué, será que aqui é o centro da fala, o local da fala, o órgão da fala? O órgão da fala? Então deve ter o órgão da audição, deve ter o órgão da visão. Tá? Então, essa teoria, que, aliás, muito importante para todos nós hoje, tá? É um dos começos do estudo do cérebro, tá? Feito há 160, 170 anos atrás, que hoje, logicamente, está super desenvolvido, né? Nós temos que dar graça a esse cientista. Então, esse tipo de palavreado aqui, o desenvolvimento do cérebro, ou seja, dos órgãos do cérebro, era uma coisa para quem estava acompanhando a ciência naquela época. Assim como quem acompanha a ciência hoje, né, geralmente sabe de muitas coisas que nós não conhecemos. Nós não sabemos. Quem está acompanhando está mais a par. Eu era viciado em Fórmula 1 antigamente, mas eu parei de ver. Um dia, um conhecido meu que me via antes me contou, e aí, me fala alguma coisa, alguma novidade da Fórmula 1. Eu falei, não assisto mais há muito tempo e tal. Quer dizer, vamos nos comparar, o Kardec era o cara que, o Broca seria a Fórmula 1 e o Kardec acompanhava constantemente. Ou seja, as novidades da época, o nosso mestre Kardec, tá, acompanhava. Ele não era totalmente fechado na questão da doutrina espírita. Ele acompanhava também a ciência da época, que é muito importante para nós também, acompanhar. Isso é um exemplo para nós. Não devemos nos fechar, tá? Senão nós vamos fechar o circo, vamos chegar ao quê? Uma palavra muito chata, chamada fanatismo. Kardec, viu? A questão não é estudar somente a doutrina espírita. O que aparecer na frente, que der para a gente dar uma lidinha, depois a gente faz a avaliação. Como o apóstolo Paulo fala, né? Leia tudo, retende o bem. Como nós ainda não sabemos reter o bem, a gente lê e deixa esperando, né? Para o momento certo a gente vê alguém que possa nos ajudar, ou nós mesmos vamos chegar a uma conclusão sobre aquilo que nós lemos. Mas é muito importante tudo isso, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu quero. Deixa eu ver se eu entendi bem, porque a sua fala picotou algumas vezes, porque minha internet deu uma oscilada também. Kardec aqui, então, acreditava que o cérebro, esses órgãos do cérebro, como se o cérebro tivesse um órgão da fala, um órgão da audição, ele não fosse um órgão único, ele tivesse órgãos por ali, é isso? Não. Kardec acompanhou o cientista, tá? O cientista que lançou isso. Tá? Sim. Então, não é que foi eles um cientista acreditavam. que lançou Aí isso, estava no então. primórdio. Estava no primórdio dessa parte aí da ciência, até a neurociência, cirurgiões, né? E ele, né, usou o palavreado da época, é isso que eu estou falando. Entendi. Mas isso, o importante disso não é o que ele usou o palavreado, é nos mostrando que ele estava atento aos acontecimentos, que ele estava em pleno. Ele estava em pleno iluminismo. Kardec estava em pleno iluminismo. Então, a importância da gente ver a necessidade da gente estar atento para as boas coisas que acontecem ao nosso redor. Tá? A gente, até falamos no início aqui, a gente se liga muito em notícia ruim, né? Mas tem tantas notícias boas aí que a gente, né, não se liga muito, né? Tá? Deu para entender agora, dona Lúcia? Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Cláudia, Jô, Marli? Então, Elis, vamos ler de novo a pergunta para depois ler a resposta. Vamos lá. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Essa pergunta que nós, né, tentamos explicar agora. Tá?
Agora vamos ver as respostas. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, os espíritos estão respondendo a Kardec, não confundais o efeito com a causa. Tá? A utilização dos órgãos é um efeito. A causa é o espírito. Então, nós não podemos nunca confundir isso, né? Bom, dentro do nosso conhecimento espírita, né, nós já sabemos que é assim que acontece. Tá? Os órgãos, essa questão do órgão vir, né, mais cravado, o outro mais, né, mais preso, digamos assim, isso é problema de provas ou expiações. Então, é o efeito. O espírito, às vezes, quer, né, ele quer ser pleno e não consegue, devido a esses órgãos estarem atrofiados. Tanto que o próximo item que nós vamos estudar é esse aí, o idiotismo. Idiotismo e loucura. Ah, Kardec está indo na ordem, fazendo uma ordem didaticamente para a gente compreender esse assunto aí. Certo? Então, o espírito, que ele fala aqui, dispõe de todas as suas faculdades. Nós temos toda a nossa bagagem conosco. Toda ela. Tudo que nós já aprendemos, tá? Tudo que nós conhecemos, sabemos, está conosco. A manifestação dessa bagagem, tá? Digamos que o corpo físico é a alfândega. Ó, isso aqui entra, isso aqui não. Fica retido. Tá? Você só pode pegar em outra viagem, em outra reencarnação. Mas nós temos tudo isso conosco, na nossa mente espiritual. Certo? Vamos ver mais uma coisa que ele fala aqui. Bom, está falando, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, o espírito que impulsiona o movimento, tá, dos órgãos. O espírito, como nós já falamos diversas vezes aqui, é o senhor do corpo. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo calado? Lourdinha? Seu Roberto? Fala, seu Roberto. Completando aqui o que diz o Milanês, né, sobre as faculdades do espírito independem dos órgãos, Milanês diz que o espírito encarnado, quando endura as provas, tem os seus órgãos dificultando que ele expresse suas faculdades, que são interrompidos no sentido de que os sentimentos se eduquem para novas tarefas no porvir. Nunca por da matéria nasceram as faculdades inteligentes. Elas se na semente divina de Deus que se reveste de variados corpos, como se dá na própria natureza. É uma colocação do Milanês, nesse que você acabou de... Né? A faculdade dos espíritos independem dos órgãos. Depende totalmente, né? Nós precisamos dos órgãos para a nossa manifestação, que é o nosso, né, meio, né? São instrumentos de nosso crescimento. Se nós reencarnamos, é que nós precisamos resgatar muita coisa e progredir, né? E os órgãos vão vir de acordo com aquilo que nós trazemos conosco, as nossas necessidades. Cada um de nós tem uma necessidade. Fala, José. Para dar um exemplo bem rústico, né? Aqueles bonecos que têm cordões, né? Os cordões é o espírito, o boneco são os órgãos. Isso é comandado pelos espíritos, pelo nosso espírito, né? Zé, você foi lá atrás na evangelização infantil, né? Eu sou um cara que sempre volta à minha infância. Ih, caramba. Isso aí foi um testemunho, isso aí, né, Zé? Eu já estou ficando careca, sem dente. Desculpa aí, seu Roberto, mas eu estou ficando. Foi mal.
Pois é, gente. Alguém mais comenta alguma coisa aí para enriquecer o Essa, estudo? Roberto, a gente já está voltando. Mais depressa a gente lembra Como do diz- passado bem distante do que o passado presente. Passado lá atrás, bem distante do que o passado presente. Por aí. Rapaz, tem um amigo meu que está com 80 e poucos anos, e ele fala: rapaz, meu avião, Afrânio, já debicou para baixo e tem um rochedo lá embaixo. Não sei a hora do choque, mas é inevitável. Não fala de bobagem, rapaz. O choque vai demorar muitos anos ainda. Não vai chegar aos 90 ou 100. Está com acho que 85, é mais velho que meu pai até. Meu pai tem 84. Mas vamos lá, gente. Bom, tá bem entendido isso aí, gente? Para Kardec não tá, tá? Tá bem entendido para todo mundo? Então vamos para a letra E, que para Kardec não está bem entendido. Tá? Olha a pergunta que ele vai fazer agora. Letra A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Olha só, o que é? Aí tem um verbinho aí, né? A gente gosta de pegar verbo lá no Evangelho, no estudo do Evangelho de Mateus, né? Adoramos pegar um verbinho, né? Aqueles verbos tem sempre algum segredinho por trás. Aqui está um verbo aí, deduzir. Aí nós vamos pensar, o que é deduzir? Dedução, o que é dedução? A dedução digamos assim, é um resultado, né, de um confronto, resultado de um estudo, de uma análise, não é isso? Nós lemos isso, o juiz lá no fórum, tal, devendo, processo tal, barará, então eu deduzo que fulano é culpado, ou seja, ele chegou a uma conclusão, ele concluiu naquele processo que o fulano é culpado ou não. Concluir algo pelo raciocínio, inferir. Aí, a Elisa já foi lá no Aurélio, já achou. Concluir algo pelo raciocínio. Então, vamos lá. Essa técnica de dedução faz uma coisa que nós temos que prestar atenção. Era a técnica que Kardec usava. E essa técnica aí é muito interessante, tá? Existem duas técnicas, a da dedução e da indução. E é interessante isso, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso, acaba se enrolando muito, que não é nosso assunto, é filosofia mesmo. Mas as duas técnicas foram criadas por dois discípulos de Sócrates, 400 anos antes de Cristo. E até hoje elas estão aí valendo para a gente. E a dedução, que essa é a conclusão através do raciocínio, ela foi muito usada por a nossa Santíssima Igreja Católica para, veja bem, Platão iniciou essa ideia de dedução fazendo assim, o homem é um animal racional. Os animais não pensam. Isso, conclusão, o homem pensa, por isso que ele é racional. Tá? Alguém vai sair aí? Deixou aí escrito? Tá? Então através dessas deduções, né, Platão ia colocando situações e deduzindo, fazendo as suas deduções. Ele ensinou a gente, tá? Ensinou aos povos, à humanidade, esse processo. Mas a Igreja Católica começou a usar esse processo de uma forma diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o nosso Pai, nosso Criador. A Ele devemos toda a obediência. Então, devemos também total. Como a Bíblia é a palavra de Deus, dedução, devemos total obediência à Bíblia. Está dando para entender, gente? Tá? O processo da indução, esse foi Platão que criou. Foi um discípulo de Platão e de Sócrates, Aristóteles.
já é diferente. É um processo, valeu, Marli, é um processo que já esse vai analisar as causas para chegar a uma conclusão. Tá? Por exemplo, plantei uma semente, brotou, deu frutos, deu outra semente. Ou seja, houve uma análise para mim chegar à conclusão que a semente sempre dará a árvore, frutos e outras sementes. E assim por diante. Então, o método usado pelo nosso querido mestre era o da dedução. É o método mais utilizado no mundo até hoje. Que o da indução é meio complicado. Tá? Mais uma vez, estamos conhecendo o Kardec, tá? 160, 170 anos depois. Nós estamos vendo quem era o preparo que ele tinha para fazer a codificação. Tá? Em outra área agora, nós primeiro falamos da área da ciência. Ele acompanhava a ciência. Agora nós estamos falando da área da filosofia. Também acompanhava a filosofia. Então o cara realmente era o cara. Era o vaso escolhido para lançar a doutrina espírita para nós. É muita cabeça, né, para um pescoço só, viu? Muita inteligência, assim, muito conhecimento, muita capacidade. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Muita concentração e muita intuição, né? Também. Ele foi intuído pelos espíritos e ele, assim, deu vazão, né? Mas, assim, foi formidável. Ele foi escolhido mesmo. O José Antônio tem um amigo meu que fala a coisa mais certa do mundo. Qual o maior médium que já teve no mundo? Aí o pessoal vai falar Chico Xavier, esse, aquele, é outro. Vou falar os outros grandes médicos que tiveram aí, né? Aquele Daniel Douglas Rame, aquele outro que tem até uns livros dele aí que foi um pouquinho antes de Kardec, esqueci o nome dele. Médio. Fala o seguinte: o maior médico que já existiu foi Allan Kardec. Ele não era ostensivo, mas ele, na intuição, recebeu o espírito de verdade. E quem é o espírito de verdade? Jesus. Kardec recebia Jesus. Era intuído por Jesus. Além de ter todos esses espíritos que fizeram a codificação, tá? Tinha um espírito de verdade acima, que é o grande responsável, que é Jesus. Kardec, através da intuição, recebia Jesus. Tá? É isso que esse meu amigo sempre fala isso. Eu acho correto esse pensamento. Intuição. Tá? Então ele está querendo, depois disso tudo que nós lemos, as outras perguntas atrás, a dedução disso. Só que ele está usando uma palavrinha aí, unicamente, ou seja, ele está, como é que se fala, colocando impondo, tá? Deriva unicamente do estado do espírito. Ele está impondo uma condição também. Devo deduzir que essa condição é esta a condição, e também não era perfeito. E ele vai nos mostrar em várias passagens, tá? Tem uma passagem no livro dos médicos que é muito interessante. Ele está perguntando daqui, de repente o espírito responde para ele. E ele não tem vergonha de botar lá, é um erro. Ou seja, ele estava pensando errado. Aí quando o espírito fala um erro, ele modifica o modo de pensar dele, escreve lá o espírito. Agora sim, você está falando que nós estamos expondo. Tá? Ele era perfeito, mas ele também... Era perfeito, não, desculpa, ele era falível também. Apesar de tudo isso. E é o que é mais bonito, nós comentamos isso na aula passada. Os espíritos superiores erram, consertam e vão embora, e voltam de novo, não tem vergonha. Nós não, ficamos naquele, né, nossa maneira de perfeccionismo, né, naquela, né, baixa estima e o caramba, quando a gente erra. Tá? Aí vamos ver a resposta. Você está sem som, Elisa? Você está fazendo mímica. Eu estou entendendo que eu estou lendo aqui junto, aqui, ó. Letra A. Dever-se-á deduzir daqui... Não, peraí, deixa eu começar de novo. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito,
O do termo espírito. unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, esse termo unicamente aí não está correto porque cada espírito está num grau evolutivo. Cada um de nós está numa certa posição evolutiva. Tá? Então, não é unicamente. Não é. Se ele tirar a palavra unicamente, as aptidões entre os homens derivam do estado do espírito? Sim. Tá? Mas não unicamente. Não unicamente. Jogo de filosofia. Tá? Filosofia pura. Eu ia estudar lá no Marco Aurélio, um cara sentado ao meu lado, o João Alberto, é professor de filosofia na UERJ. Meu Deus do céu, o livro do cara parecia até um negócio riscado. E tudo que era palavra, e às vezes ele fazia umas perguntinhas legais. Mas peraí, aqui está falando isso e ia lá dentro. O cara era. As perguntas do cara era, levantava o astral do estudo. Né? Filosofia é muito legal. Um dia eu vou fazer, não sei em que encarnação. Tem que ter uma cabeça muito boa para aprender filosofia. Eu não tenho mais essa cabeça, não. Eu gosto muito mesmo. Isso tinha que ter sido lá atrás, agora não dá mais não. Assim como eu gosto de matemática e física também, mas não fiz, né? Vamos lá. Me amarrava em derivada integral, aqueles negócios. Né? Eu também gostava. Se pudesse ficar fazendo só isso, mas que tinha outras coisas, né? Esse que era o problema. Usar ela. Vamos lá. Lê agora vamos ler agora. Bom, não, antes de ler, alguém, tá tudo compreensível, gente, tá tudo bem, tá tudo certinho. Que é uma pergunta cheia de detalhezinhos, né? Cheia de... A gente não presta atenção sem... vamos ler, vai embora. E aí? Bora. Espera só um instantinho, deixa eu salvar um gato aqui. Elisa hoje está fazendo o gato direto. Ela queria subir, agora ela quer sair? Bom, vamos lá. E depois fala que o animal não tem livre-arbítrio, né? Tem livre-arbítrio. Ela queria vir. Tá miando para vir, agora tá miando para... Tá querendo... Não, ela ainda não miou, ela só queria sair, estava procurando lugar para sair. Então vamos ver o comentário de Kardec, tá? Vamos lá. Encarnado traz o espírito certas predisposições e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Veja bem, de órgão, aquilo que nós explicamos. Nas palavras da fala de hoje, são os centros. Centro disso, de fala, centro daquilo. Tá? Isso era um modo de falar da época. Tá? Vamos lá. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Já imaginou? O centro da fala fosse autônomo. Aí você viu uma coisa assim, e ela passando uma pessoa que tu não gostasse, o cara, tu falou isso mal de mim, não sei o quê. Não fui eu, foi aqui, o órgão do cérebro que falou, não sei de nada, não. A responsabilidade, né? É uma brincadeira que ele está fazendo aqui, mas seria um problema sério, ia provocar a Terceira Guerra Mundial com toda certeza isso aí, viu? Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ou seja, a bagagem do espírito que nós comentamos aqui.
é ela que vai tornar a pessoa, que a pessoa vai tornar, a pessoa é um gênio ou não. Não é isso? Inclusive, esse Broca, ele foi um aluno excepcional. Ele, naquela época, com 20 anos, se formou em medicina. Ele era adiantado demais para a época dele. Mas era um dos iluministas, né? Naquela época, era o iluminismo, veio justamente esses grandes cérebros, né? São os atenienses que reencarnaram na França e adjacências ali por perto, para libertar o pensamento da humanidade que estava muito presa à Igreja Católica. Tá? Quando Napoleão rompe com a Igreja Católica, que obriga o padre, em vez de todos os reis, ir ao Vaticano ser coroado. Napoleão obriga o Papa a ir lá coroá-lo em Paris, que é justamente para quebrar esse poder da Igreja. Essa foi a grande função do Napoleão. Só que o Napoleão tinha grandes virtudes, mas tinha um pequeno defeito. Onde ele se meteu, era que nem aquele cérebro, pique cérebro, né? Hoje eu vou conquistar o mundo. Tá? Alexandre Magno, Júlio César e Napoleão Bonaparte. É o mesmo espírito, tá, gente? É o mesmo espírito. Onde foi que quis conquistar o mundo? Tá? O grande problema, a missão dele, ele cumpriu. Libertar o pensamento ali daquela turma, ou seja, libertou o pensamento da humanidade. Que ali, na época, era a potência mundial da época era a França, né? Tipo Estados Unidos é hoje. Tá? Então vamos lá, Elisa. Ainda mais absurda se mostra a semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, o Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Se conseguisse comprar esse órgão na padaria, né, na farmácia, né, mudava. Né? A pessoa deixava de ser um... Não, vai ser um... Vamos lá. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Por quê? Quando aquele pessoal veio reencarnar na França, houve modificações no corpo deles, principalmente na parte do cérebro, realmente, para poder recebê-los e eles poderem ter, serem mais plenos, terem mais condições de manifestação da inteligência deles, do conhecimento deles, para passar para a humanidade, os iluministas. Tá? Aí eu me lembro, quando eu era novo, que falava assim, Paris é a cidade de luz. Eu achava que Paris era toda iluminada, cheia de lâmpadazinha, né? Até hoje eu me lembro disso, viu, Elisa? O estudo da gente, você lembra? Não é nada disso, era que tinha muita luz lá mesmo, muito conhecimento, muitos gênios. Então, na época dele, o próprio Kardec deve ter tido um corpo também melhorado para atender isso aí. Porque se botar um corpo de um índio, o cérebro ainda não foi, tá muito, vamos falar uma palavra aí, por falta de outra, dilatado, né? Para receber tantas informações. Então, o que ele está falando é isso aqui, tá? Que os órgãos, se são caso exista um órgão especial, é devido à necessidade do espírito de ter esse órgão assim. Tá? Tá tudo bem, gente? Tá. Vamos lá. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Não, pulei um pedaço, espera aí. Sirvamos-nos, de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades.
Gostaram do exemplo? Infelizmente, quando a gente vê alguém que abusa um pouquinho do álcool, né, a gente vê logo pelo rosto os sinais. Né? Vê logo na cara, infelizmente. Tá? Então, a pergunta 370, nós acabamos. Todo mundo, está tudo legal, todo mundo entendeu? Olha só, hoje eu de manhã eu ia colocar uma páginazinha no grupo e devido a eu estar meio enrolado, eu tinha passado até para a Elisa também, e eu não consegui colocar essa página no grupo a tempo. Eu coloquei no finalzinho, já quase na hora do estudo, foi a hora que eu cheguei. Eu cheguei em casa, era às 6h20, tá? Eu tomei um banho logo a seguir que eu coloquei no grupo. Eu praticamente não abri o Zap, abri lá comercialmente o tempo todo, mas assim, do grupo eu quase não abri hoje. Tá? E eu acho que ninguém teve tempo, viu isso, se copiou, não sei. É uma página do livro Portal de Luz, Portal do Chico de Xavier. Luz. Então, tá, a página do Emmanuel. Então vamos fazer o seguinte: a Elisa vai ler, nós vamos ouvir, tá? Quem quiser comentar algo, por favor, comente. Quem quiser perguntar algo, por favor, pergunte. Tá? Que talvez eu não possa responder, mas talvez tem sempre outras pessoas aqui que podem ajudar. Tá legal? A paginazinha se chama Corpo Físico. Né? É justamente físico. O assunto que nós estamos lendo hoje. Vamos lá? Olha só, o Luiz Guilherme lançou às 7h25 o PDF da página, tá? Deixa eu botar aqui. Valeu, obrigado. Eu vou botar só. Por mim pode ler, tá? Corpo então, físico. Quem tiver com o celular, só uma coisa, quem tiver com o celular na mão e conseguir ler, tá no Maria Voz agora. É a última, tá? A última entrada aí que tem aí, da páginazinha. Corpo Físico. Alguns daqueles que abordam a luz renovadora dos princípios espíritas deslumbram-se diante das perspectivas do universo, enternecem-se com as revelações da imortalidade, capacitam-se da grandeza da vida e quase sem perceber se alheiam do corpo físico que lhes serve de bendito instrumento ao desempenho de valiosos encargos na instância terrestre. Olha só. Aqui, não, lê outro pedacinho, Elisa, que é outro pedacinho que vai falar. Mesmo. Negue é desprezá-lo, no pressuposto de que semelhante comportamento lhes abrevia o trabalho de burilamento moral. Simples ilusão dos que se ausentam da lógica que orienta. Só um instantinho. Olha só, há mesmo quem chega a desprezá-lo, desprezar o corpo humano. Nos pressupostos que semelhante comportamento lhes abrevia o trabalho de burilamento moral. De uma certa forma, né, a gente... Cara, esse telefone é chato pra caramba. De uma certa forma, aquele pessoal que se... Qual é o nome que dava? Eles auto... Hein? Isso, autoflagelo. Às vezes a gente pensa que nós não cuidando muito da nossa saúde, do nosso corpo físico, tá? Não estou preocupado só em me espiritualizar, tá? E a gente começa a fazer inconscientemente aquilo que era feito na Idade Média, um autoflagelo. Olha só, esse corpo físico que nós temos aqui nos foi dado por misericórdia do Pai, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui não se lembra, mas houve uma fila para a gente encarar, houve fiador para a gente vir, tá? Espíritos caridosos, bondosos, tá? Evoluídos, que deram o seu aval para a gente estar aqui e que torcem por nós. E se nós não cuidarmos desse corpo físico, como é que nós vamos chegar ao término da nossa caminhada no tempo certo? Aí vem aquilo que a luz no início do livro Nosso Lar era chamado. Suicida, mas não foi suicídio. Eu fui operado e desencarnei. E todo mundo suicida. E quando chega no hospital em Nosso Lar, tá, o médico fala, você é um suicida. Suicida inconsciente, mas não deixa de ser um suicida. Então, a nossa obrigação, que o Emmanuel está falando aqui, é essa questão.
cuidar do nosso corpo físico, tá? Problemas de saúde, problema até de autoestima baixa, porque às vezes tem, eu posso fazer uma cirurgia plástica. Se for para uma correção de alguma coisa, pode não, deve fazer. Se vai levantar a autoestima, você vai viver melhor, com toda certeza. Se Deus colocou isso aí, foi permitido, é que a gente utilize para o bem. Não é também ficar aqui, tem que, né, aqueles detalhezinhos. Então, o corpo físico nosso tem que ser muito preservado, muito mesmo. Horário de alimentação, né, o cuidar da alimentação, tudo isso, esforço físico, tudo isso nós temos que fazer mesmo. Caminhada, etc. Tá? Parece até brincadeira falar isso numa aula de espiritismo, que eu não estou falando aqui. Mesmo quem chega é desprezá-lo. Porque não sabe como a dificuldade que é vir para cá. Vamos lá, Elisa? Simples ilusão dos que se ausentam da lógica que orienta os processos da natureza. Antes que o pão abrilhante a mesa, o trigo que lhe deu forma passou pelo claustro materno da terra benfazeja, a fim de constituir-se. No mesmo sentido, que adiantaria ao aluno de letras primárias frequentar a universidade claramente sem bases para assimilar as lições dos cursos superiores. Agora ele vai fazer uma comparação com isso que ele falou aí, com o nosso corpo físico. Só que ele usa um nome aqui meio estranho. Célula física, né? A nossa célula física. É isso mesmo, Elisa? Quer dizer que nós estamos presos. Nós somos prisioneiros desse corpo. Que nós devemos também amá-lo. Quando fala amar-se a si mesmo, tá? O corpo também está incluso nisso, tá? Que o corpo é nosso instrumento de trabalho. Mas vamos lá, Elisa. A célula física, na escola do planeta, é a carteira de estudo ou cubículo de retificação que nos patrocina o progresso. Abençoá-la, conservá-la, auxiliá-la e preservá-la, através de hábitos baseados em equilíbrio e retidão, nos quais os recursos da existência sejam usados sem excessos. É simples dever. Quando eu era novo, eu gostava de varar à noite, chegar em casa 4 da manhã. Né? Aí vem lá em Provérbios, né? Vaidade. Tudo vaidade. Tá entendendo? A gente, às vezes, o nosso sistema social, a nossa sociedade, né? As leis da nossa sociedade que nós seguimos, acha isso, às vezes, uma bobagem, acha que o legal é aquilo. É que é a tal famosa inversão de valores. Né? O Emmanuel está nos aconselhando aqui, né? Hábitos baseados em equilíbrio e retidão. Tudo sem excesso. E é simples dever. É um dever nosso. E simples. Que a gente... Acho que depois que ler essa folha eu vou me melhorar muito. Cheio de ilusão. Não vou mais comer aquela buchada de bode, aquela feijoada, nada disso. Vamos lá. Peraí. Geralmente, muitos de nós somente nos apercebemos da preciosidade de uma bênção depois que essa mesma bênção nos escapa das mãos. Quando a gente vê naquelas sessões mediúnicas lá, né, Elisa? O pessoal chegando sofrendo, que não soube dar o valor da encarnação direito, foi antes da hora. E a gente lê muito esse livro espírita. Aí vê que quanto perdeu, né? Continua, Elisa. É assim que muito comumente, apenas quando caímos na enfermidade irreversível ou após ultrapassar as fronteiras da desencarnação, é que atribuímos ao corpo físico a importância de que ele se reveste. Não esperes o sofrimento para bendizer a felicidade perdida. Trabalha, realiza, procura o bem e aperfeiçoa-te agora. Pelo corpo.
Não, é pelo corpo físico. É pelo corpo físico que entesouramos experiências de sabido valor para a eternidade. Então, veja bem, olha só a importância do nosso corpo físico. Tá? É por ele que nós estamos tendo aqui esse instrumento para a nossa subida, né, de subir do valor para a eternidade. Não é perecível. Apesar que o corpo é perecível, mas ele é o instrumento que nós usamos para a nossa subida. Vamos lá. Ampara teu corpo, para que teu corpo te ampare. Ser robusto, não lhe dissipes em vão as energias e agradece-lhe o equilíbrio de que desfrutas. Se doente ou mutilado, defeituoso ou inibido, agradece-lhe o ensejo de reajuste. Teu corpo é o livro em que aprendes na escola da vida. Não lhe fujas ao apoio do trabalho, nem à luz da lição. Emmanuel, do livro Portal da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, essa folhinha para gente que a gente está lendo aí, quem quiser depois imprimir, tá lá no grupo, tá em PDF, para ler com mais calma. O nosso corpo físico é simplesmente, só para fechar, reflexo de nós mesmos. Só isso. Tá? Então, devemos preservá-lo. Como o Emmanuel fala através do equilíbrio da retidão, a gente procurando nos equilibrar e andar em retidão, logicamente nós também estamos dando vez espiritualmente a crescer. Além de preservar o corpo físico para poder chegar ao final da caminhada, que é muito importante, reencarnar para viver 80 anos e viver os 80, 79, tá? É muito importante que a gente tenha todo esse tempo mesmo, gastar todo esse gás mesmo. É mais oportunidades que nós vamos ter. Então, muitas coisas que às vezes a gente errou, nós vamos ter mais tempo de consertar. Tá? Então, é isso aí. Acabamos, né? Vamos entrar na próxima semana em idiotismo e loucura. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou parar com a gravação. Isso. Ninguém comenta.